Tarde Saúde, com Dr. Levi Jales. Oferecimento Endopure Academy. Estude sem limites. Pois é, quarta-feira, nossa quarta-feira maravilhosa. A gente recebe o doutor Levi Jales aqui para falar com a gente. Doutor, mais uma vez, muito bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Miguel. Boa tarde a todos os telespectadores. Hoje, o nosso tema é sobre doenças degenerativas que acometem o sistema nervoso. E, para isso, vamos ter a participação de um colega de São Paulo, neurologista, Ibsen Damiani, que vai abordar o tema e discutir com a gente aqui como ocorrem as doenças degenerativas. Maravilha, inclusive o doutor Ibsen já está aqui com a gente, aqui direto de São Paulo, pessoal, o currículo dele é vasto aqui, graduação na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, residência em Neurologia também na Santa Casa Misericórdia de São Paulo, mestrado em Neurologia na Universidade de São Paulo, professor de Neurologia da Santa Casa, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, ex-secretário do Departamento de Neurologia da Associação Paulista de Medicina e ex-tesoureiro da Sociedade Brasileira. O homem tem um currículo maravilhoso e pode nos ajudar demais, né, doutor Levi? É verdade. Olá, Ibsen. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite ao doutor Levi, à Rede Bandeirantes, por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Ibsen, é um prazer ter você aqui com a gente para abordar esse tema tão importante, né? Doenças degenerativas do sistema nervoso. E eu gostaria de fazer a primeira pergunta. Quais são as doenças degenerativas que acometem o sistema nervoso que você atende com maior frequência? Certo. São várias as doenças, mas as mais comuns são duas: as demências e a doença de Parkinson. Elas podem ser divididas. Quando a gente fala em demência, as pessoas muitas vezes acabam não compreendendo o significado e fazem uma certa confusão com nomes, por exemplo, doença de Alzheimer. Então, assim, a demência é um grupo de doenças onde as pessoas têm alterações intelectuais ou comportamentais, ou as duas coisas juntas, de uma forma grave que compromete a atividade ocupacional dessa pessoa ou a atividade social. Então, falando numa linguagem mais simples, é como se fosse uma pessoa que estava intelectualmente normal e, numa determinada fase da vida, ela perde essa capacidade de resolver os problemas sozinha. Ela precisa de ajuda de outras pessoas para resolver os problemas. Falando numa linguagem mais simples ainda, mas de forma errada, mas que talvez fique fácil para todos compreenderem, é como se fosse uma pessoa normal que evolui com um certo retardo mental. Só que retardo mental a gente utiliza para pessoas jovens, até 18, 20 anos. Então é uma questão de conceitos médicos. Até 18, 20 anos, se a pessoa tem dificuldade de intelectual ou de aprendizado, dependendo do tipo de doença, nós falamos retardo mental. A partir daí, uma pessoa que era normal e começou a perder capacidade intelectual, que precisa de ajuda, não consegue resolver as coisas sozinha, pagamento, tomar remédio, ir no supermercado, fazer compras. Então, a pessoa está evoluindo com declínio cognitivo grave e precisa de ajuda de outras pessoas. Eu sei. A outra doença, só para completar, são as doenças de Parkinson, que as pessoas fazem muita confusão. A doença de Parkinson é uma doença de movimento, que é uma doença degenerativa. Então, a pessoa vai ficando rígida, com tremores, lentidão de movimento, e que, às vezes, pode até também causar um quadro de demência, um esquecimento e tudo mais. Entendo. As pessoas querem saber também quais são os remédios que você prescreve com maior frequência para essas enfermidades. Bom, aí nós vamos ter que separar as duas doenças, os dois grupos principais, as demências, que é um tipo de doença, um tipo de remédio, e a doença de Parkinson. Nas demências, nós utilizamos remédios para tentar melhorar o aspecto intelectual da pessoa. Então, existem medicamentos que nós chamamos de anticolinesterásicos, são remédios que vão reforçar os neurotransmissores cerebrais, né? Quer dizer, então existem substâncias do cérebro que a gente consegue repor
e consegue ter uma certa melhora na parte intelectual, ou então, pelo menos, estabilizar um pouco a doença. Mas eles têm efeitos colaterais, que muitas vezes as pessoas não toleram. A mesma coisa acontece na doença de Parkinson. Existem medicamentos específicos que vão repor a substância que está faltando na doença de Parkinson, que é a dopamina. Então, através desse estímulo, a pessoa consegue ter melhoras no movimento. Em ambas as doenças, as pessoas podem ter problemas também de memória. E também problemas de comportamento. Quando o comportamento começa a ficar mais alterado, existem medicamentos muito utilizados, que são que nós chamamos de neurolépticos, que é um grupo de remédios para controlar esse comportamento. A pessoa está agitada, agressiva. Então, nós usamos quetiapina, risperidona e outros medicamentos. Doutor, antes de chegar a essa questão do quadro de demência, existe algo que a pessoa pode fazer, algum exercício que possa retardar uma chegada? De onde vem essa doença? Existe alguma medicação que possa, de repente, me ajudar a não desencadear um quadro dessa natureza ou não? Infelizmente, não. Nós não estamos nesse estágio ainda. Mas, assim, existem orientações que podem retardar, assim, ou prevenir, mas não evitar. Por exemplo, o exercício físico é válido em ambas as doenças. Existem estudos mostrando que pessoas que fazem atividade física têm lentidão na evolução da doença. Precisa proteger o cérebro. Então, tem que ter controle de pressão, colesterol, glicemia, sedentarismo. Tudo que prejudica a circulação prejudica o cérebro. Então, isso nós temos que fazer sempre. Mesmo quando tem a doença, é válido fazer esse tipo de atividade e prevenção. Doutor, só me permite aqui, porque a Adriana Pereira Cosade está fazendo uma pergunta aqui, doutor Ibsen, que ela disse que levou o avô dela ao neurologista e recebeu um diagnóstico de uma doença chamada Lewy. Levi, é isso? Doença de Levi. Levi, com W, né? Achei que fosse. Que está perdendo a memória e está perguntando que doença é essa? A doença de Levi, para vocês entenderem de uma forma mais simples, é como se fosse uma mistura da doença de Alzheimer ou da demência com a doença de Parkinson. Então, a pessoa apresenta as duas alterações. Apresenta alteração intelectual e comportamental importante e apresenta sintomas e sinais de Parkinson. Então, não é uma doença de Parkinson. A gente fala na linguagem médica parkinsonismo. Entendeu? Então, a pessoa vai tendo delírios, tem alucinações, tem oscilações de comportamento e esquecimentos. Ibsen, eu gostaria de saber se na atualidade existem medicamentos mais novos, mais modernos, que possam ser prescritos para o controle dos sintomas das doenças degenerativas, já que a gente não tem um tratamento definitivo, mas pelo menos para o controle dos sintomas. Você pode esclarecer melhor isso? É uma ótima pergunta. Sim, existem medicamentos. Esses medicamentos que eu citei são medicamentos tradicionais, são ótimos, mas muitas vezes as pessoas não toleram, e aí o neurologista ou o geriatra, eles podem utilizar outras medicações, entre elas o óleo de canabidiol, que é uma excelente opção. Eles têm uma vantagem de ter menos efeito colateral, comparando com esses remédios. Eles não vão recuperar a pessoa no sentido de ficar normal, nada disso, mas nós percebemos claramente uma melhora tanto na parte intelectual quanto na parte comportamental, inclusive na interação social. Os pacientes ficam mais ativos, eles conseguem até lembrar de determinadas situações. Existem teorias que o remédio pode retardar um pouco a evolução da doença e, principalmente, conseguir reduzir os efeitos colaterais dos remédios que são utilizados. Então, muitas vezes, a gente consegue fazer uma redução desses medicamentos utilizando o óleo de canabidiol. Doutor, e eu posso até fazer um testemunho aqui diante do senhor, que eu tenho uma mãe que está com demência. O quadro da minha mãe era um quadro preocupante, porque ela não levantava, e quando levantava ela era muito agressiva, e a partir do momento que começou a fazer o tratamento com óleo de canabidiol, é impressionante a evolução
ela hoje, é lógico, como o senhor disse, ela não é que ela melhorou a questão da demência, mas a socialização, a calma, a tranquilidade, voltou a circular, a andar, e realmente eu posso fazer esse testemunho porque é uma experiência própria, e isso é muito importante para a gente repassar. É lógico que você vai procurar o seu profissional, como o senhor está dizendo aí, né, a buscar a orientação do profissional, mas que ela realmente funciona. Agradecer a participação do senhor, doutor Ibsen, que bom, com a sua permissão, obviamente, se a gente puder usá-lo no bom sentido em outros momentos, a gente poder entrar em contato, porque é importante que a população tenha esse tipo de informação da qualidade, da expertise que vocês têm. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa, viu? Ibsen, Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição. Ibsen, eu gostaria de lembrar da importância da atualização médica, não é? Então, Sim, a gente concordo. vê que a Endopeary Academic tem uma importância fundamental nessa atualização e que é importante que todo profissional de saúde fiquem atualizados, né, com a parte científica das informações que circulam nas pesquisas. Certo, agradeço, o senhor tem toda a razão, agradeço pela oportunidade. Obrigado, doutor Ibsen. Isso que os dois estão conversando aqui, pessoal, que é muito importante colocar, essa atualização, é por isso que a gente busca, doutor Levi traz um médico do quilate do doutor Ibsen aqui para falar sobre essa atualização que você, que é aí estudante, você que é profissional, vocês podem fazer parte. A Endopeary Academy é a primeira plataforma de curso por assinatura do Brasil e é voltada exatamente para essa atualização que os profissionais estão falando, para você da saúde. São cursos novos todos os meses, você vai estudar sem limites. Assine agora, todos os detalhes você pode encontrar no Endopeary, está aí no nosso telão, endopearyacademic.com. Aí você acessa, faça parte, assine e fique sempre atualizado. Doutor, mais uma vez, obrigado pela sua vinda aqui ao programa, viu? Miguel, eu gostaria de lhe presentear novamente com um livro. Que um maravilha. Livro de uma colega, Diana de Fátima, que aborda o tema demência. E ela pediu que eu Maravilha. participasse com um capítulo interessante sobre as demências. É isso, o doutor Levi faz parte desse livro aqui. Doutora Diana Fátima, muito obrigado. É um tema que me interessa muito, né, por uma questão muito pessoal. Muito obrigado aí pelo presente, com todo carinho vou ler. Obrigado, doutor, mais uma vez. Obrigado, boa tarde a todos. Forte abraço. Todos os contatos de clínica do doutor Levi estão aqui na tela, tá? Se precisar de qualquer, entre em contato sim. Intervalo comercial rapidinho.